Olá, saudações aí, povo do Facebook, nossos seguidores, amigos, parentes, irmãos em Cristo, vizinhos. Que a paz do Senhor repouse em cada coração. Você que está chegando agora na nossa página aqui no Facebook, sois bem-vindos também em nome do Senhor Jesus. Motivo de nós termos enviado solicitação de amizade e termos também recebido solicitação de amizade de vocês é para esse projeto aqui, abençoado, de leitura da Santa Palavra de Deus. Tá? Estamos fazendo a leitura da Santa Bíblia, de toda a Bíblia, somente leitura, não tem pregação. E os vídeos desse projeto, eles ficam gravados aqui, na minha linha do tempo, para que você possa ler a Santa Palavra de Deus, a Santa Bíblia, no seu tempo também. Né? Às vezes você está trabalhando, mas você chegou em casa, você faz o seu tempo, se é antes do banho, se é depois do banho, se é na hora de dormir, se é depois de jantar, ou se você vai colocar. O importante é você ler a Bíblia. Pega a sua Bíblia, a Santa Palavra de Deus, para você acompanhar e conferir a leitura que está sendo feita. Vamos ler juntos a Santa Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Família católica, família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que é ateu, que não crê em Deus, mas você tem a mente aberta para aprender, você quer saber, vem para cá ler a Palavra de Deus conosco. Irmãos evangélicos de todas as denominações, irmãos evangélicos, todos nós temos a obrigação de ler a Bíblia. É a ordem do Senhor Jesus. São João 5,39, Jesus diz: examinai as Escrituras, vós cuidais ter nela vida eterna, são elas que de mim testificam. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos evangélicos, para depois vocês não ficarem aí acreditando em qualquer profecia, acreditando em qualquer letra de hino que vocês cantam em cima dos altares das igrejas. Estão trazendo um hino para os altares da igreja com refrão de espírito imundo, lá da macumbaria, lá da bruxaria. E vocês não estão sabendo. Por que vocês não sabem? Porque vocês não lêem a Bíblia. O evangélico tem que ler a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. É só Jesus e a Bíblia que pode salvar a alma do homem e da mulher. Esse é o maior tesouro que existe sobre a face de toda a terra. Esse é o tesouro que estava escondido no campo, que Jesus falou, que o homem achou. E pelo gozo daquele tesouro, ele vendeu tudo que tinha para poder adquirir aquele campo onde estava enterrado este tesouro, que é a palavra de Deus. O homem vendeu tudo que tinha, porque isso aqui vale mais do que todas as coisas que nós possuímos. Vale mais do que a nossa própria vida, essa palavra. E as pessoas não estão dando importância à Santa Palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia. Não podemos passar por essa terra sem ter lido a Santa Palavra de Deus pelo menos uma vez. Com 69 dias nós lemos todo o Novo Testamento sem correria. Vem para cá, vem ler a Palavra de Deus conosco. Que o Senhor Jesus é o maior interessado em que você compreenda essas palavras. Ele vai te ensinar. Ele vai te fazer compreender o conteúdo dessas palavras. Pega a tua Bíblia, bota um dicionário do lado, para que você conheça aquela palavrinha que você nunca ouviu, que você não sabe o que quer dizer. Essa palavrinha, por mais insignificante, ela faz toda a diferença na compreensão do texto sagrado. Pega a Bíblia, pega o dicionário, pede orientação ao Senhor Jesus, que Ele é o maior interessado, Ele vai te fazer compreender a sua palavra. Vamos ler a Bíblia então? Livro de Gênesis, o livro da criação, capítulo 45. Lembrando que todos esses vídeos, eles ficam gravados aqui na minha linha do tempo. Assim você faz o seu tempo de leitura, você lê. Às vezes você não consegue acompanhar ao vivo, mas você vai conseguir ler posteriormente. Quantas vezes você julgar necessário.
Essa é a parte importante desse projeto. Vamos ler a Bíblia. Livro de Gênesis, livro da criação, capítulo 45. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque Deus... Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e tuas ovelhas, e tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca, que vos fala. Versículo 12 novamente. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes vistos, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Versículo 15. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto,
carregai os vossos animais e parti, tornai à terra de Canaã, e tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde, e não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudas de vestido, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestido. E a seu pai enviou, semelhantemente, 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. Aleluia. Jacó e toda a sua família descem ao Egito. Capítulo 46. Perdão aí. Essa palavra ela é viva no nosso coração. Jacó e toda a sua família descem ao Egito. Capítulo 46. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó, e seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado, e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos, e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Jacó e seus filhos: Ruben, o primogênito de Jacó,
E os filhos de Ruben, Enoque, e Palu, e Esrom, e Carmi. E os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, e Onã, e Selá, e Pérez, e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Issacar, Tola, e Pua, e Jó, e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Sered, e Elon, e Jaleel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã Arã, com Diná, sua filha, todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifiom, e Ragi, e Suni, e Esbom, Eri, e Arode, e Areli. E os filhos de Azer, Imna, e Isvá, e Isvi, e Béria, e Será, a irmã deles. E os filhos de Béria, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu à sua filha Leia, e que deu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Bela, Bequer, e Asbel, Gerá, e Naamã, Ei, e Ros, Mupim, e Rupim, e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim, e os filhos de Naphtali, Jazeel, e Guni, e Jezer, e Silem. Estes são os filhos de Bilha, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram da sua coxa, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. O encontro de José com seu pai. Versículo 28. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José para o encaminhar a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José:
Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto. Perdão, versículo 30. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam em Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas, e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Capítulo 47. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que os teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra fazei habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Versículo 13. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome.
Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar às cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado, a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tens dado, achemos graça nos teus olhos. Versículo 25. E disseram: a vida nos tens dado, achemos graças nos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pôs isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tem achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa,
e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Até aí, graças a Deus, vai ficar o capítulo 48 ainda, para que continuemos a leitura a partir de amanhã, se assim o Senhor Deus nos permitir. Eu quero parabenizar a cada pessoa que está lendo a palavra de Deus comigo, cada um de vocês, desde o começo. Hoje é o vídeo de número 84 e vocês estão aqui comigo, lendo conosco, perseverando em fazer esta boa obra para o Senhor nosso Deus, que é tomando conhecimento da sua santa palavra, lendo a Bíblia, para poder aprender, entender e saber o porquê das coisas dessa vida, para saber também como são as coisas do outro lado da vida, para que quando cheguemos diante do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, não sejamos envergonhados e muito menos condenados com o resto desse mundo que já jaz no pecado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então eu quero dar os parabéns a vocês, congratulações a todos vocês que estão perseverando em fazer esta boa obra, não para mim, mas para as vossas próprias almas, para a salvação de vossas próprias almas e de vossas casas também. Que o Senhor Deus assim vos abençoe. Vamos falar com Deus. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor meu Deus, pela tua palavra tão santa, tão poderosa, que temos lido, meu Deus, diante dos nossos seguidores do Facebook e também do YouTube. Senhor da glória, abençoe, Senhor, as nossas vidas. Que a tua palavra poderosa possa encontrar repouso na nossa alma, meu Deus, e que possa crescer e frutificar e produzir a bênção maravilhosa da salvação das nossas almas. É o maior milagre que o Senhor pode operar em nossas vidas, meu Deus. Senhor da glória, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas ausências, as nossas faltas diante do Senhor. Perdoa as nossas ofensas, meu Deus, e nos ensina a perdoar, nos ajuda a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Cura as nossas enfermidades, resolve os nossos problemas, repreende toda obra maligna que peleja contra as nossas vidas e contra a nossa parentela, de perto e de longe. Fica conosco, Senhor meu Deus, não nos desampares na jornada desta vida, que é tão curta, meu Deus, a jornada nesta terra. E a vida, meu Deus, que vem depois dessa é eterna, Senhor, para bem ou para mal. Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito possa fazer convencer, ó Deus, cada vida, cada coração que está lendo conosco a tua palavra, do pecado, da justiça e do juízo, e nos trazer a bênção maravilhosa do arrependimento sincero, da conversão dos nossos maus caminhos e a salvação em Cristo Jesus. Assim nos abençoe o Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Santo Filho Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe todos que estão acompanhando essa leitura. Façam-me um favor, façam um favor a vocês também. Vocês podem até continuar aqui lendo conosco a palavra de Deus, ao vivo, não tem problema.
Mas volta lá na minha linha do tempo, lá no vídeo 1, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Comecem a ler depressa o Novo Testamento, porque o tempo está pouco sobre a face dessa terra. Eu não sei se teremos tempo de concluir a leitura desta palavra. Façam assim em nome de Jesus, pela salvação das vossas almas, e para que o Senhor Deus possa a todos nós nos abençoar. Que Deus abençoe, que o Senhor Jesus faça morada em vossas vidas, em vossos corações. Que Deus abençoe.